Aquele chamado que começou lá atrás com Abrão. Deus, já planejava as coisas, a meu e a seu respeito. Mesmo tantas coisas acontecendo contrárias àquilo que Deus planejou, Deus nunca desiste. Mesmo quando Jacó enganou seu irmão e lhe tomou a bênção, Deus nunca desistiu. Quando José foi jogado num buraco e vendido aos ismaelitas, vendido como escravo, Deus nunca desistiu. 23 anos se passaram, desde que José foi vendido como escravo até reencontrar seu pai como governador do Egito, e Deus nunca desistiu. Quando Moisés não queria conduzir o povo, ele disse: eu tenho língua pesada, eu não sei fazer essa tarefa. Deus nunca desistiu. Quando os israelitas foram libertos, eles quiseram a escravidão egípcia, em vez da terra que manava leite e mel, Deus nunca desistiu. Quando o povo murmurava no deserto contra Deus, contra Moisés, contra Arão, o que Deus fez? Nunca desistiu. Quando Arão fez um Deus falso, enquanto Moisés no alto do monte falava com um Deus verdadeiro, Deus nunca desistiu. Oh, aleluia! Quando apenas 2 dos 10 espias, acreditaram que Deus era suficientemente poderoso, para livrar o povo de Deus, daqueles povos que habitavam a terra, quando só 2 acreditaram, Deus nunca desistiu. Quando aquele povo de coração duro se recusou a obedecer Deus, Deus nunca desistiu. Ele nunca desiste. Quando Sansão sussurrou no ouvido de Dalila aquilo, o seu segredo, o que aconteceu? Deus nunca desistiu. Quando Saul ficou cego de raiva e começou a perseguir Davi por tantos anos, Deus nunca desistiu. Quando Davi maquinou contra Urias porque ele desejou a mulher dele, cobiçou a mulher dele, Deus nunca desistiu. Toda vez que o povo de Deus esquecia a palavra de Deus e se curvava diante de outros deuses, Deus nunca desistiu. Quando os filhos de Deus foram levados ao cativeiro, Deus nunca desistiu. Sabe, querido, Deus poderia ter desistido daquele povo que fez tantas coisas erradas, mas Deus não desistiu porque existia um propósito maior. Mesmo Deus sendo atacado, sua santidade sendo afrontada, Deus nunca desistiu deles. E quando Jesus veio a esse mundo, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, e mesmo havendo uma tentativa de assassinato, antes que ele tivesse 2 anos de idade, Deus nunca desistiu. Ele continuou firme nos seus planos. Quando os homens de Nazaré, pegaram Jesus e colocaram no alto do monte, tentando precipitá-lo, do monte abaixo, Deus nunca desistiu. Quando seus irmãos o chamaram de louco, está fora de si, os irmãos de Jesus, ele nunca desistiu. Quando Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, 40 noites, ele não desistiu. Quando os líderes religiosos perseguiram Jesus, Deus não desistiu. Quando Jesus foi acusado de blasfemar contra Deus por homens que nem temiam a Deus, Deus nunca desistiu. Quando Pedro adorou na ceia, e negou Jesus diante da fogueira, ele não desistiu. Quando Judas, seu companheiro de viagem, seu companheiro de ministério, um dos 12 escolhidos, trocou por 30 moedas de prata, Deus não desistiu. Diante de Pilatos, julgado injustamente, ele não desistiu. Quando os soldados romanos escarneceram dele, ele não desistiu. Quando cuspiram nele, ele não cuspiu de volta. Quando colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele não desistiu. Quando escarneceram dele, ele não desistiu. Quando suas mãos foram cravadas na cruz, Deus nunca desistiu. Sabe por que Deus nunca desistiu? Porque Ele queria alcançar a mim e a você. Desde o início da criação, Deus sempre olhou para mim e para você. Aleluia. Ao longo da história, Deus sempre teve inúmeros motivos para desistir e virar as costas por causa dos nossos erros que ofendem a sua santidade. Hoje continuamos cometendo erros, mas Deus não desiste de nós. Oh, aleluia.
Tudo isso para que no fim, a Bíblia diz que o justo morresse pelo injusto, para nos levar a Deus.